Skid, ó. Skid, skid. Skid correndo. Tá muito parecido, né? Skid correndo. E é isso. É aí que a gente tem o nosso teste certinho. Você viu como é que ficou a altura do pulo. A gente já testou pelas alturas dos blocos. E você achou que não ia ter continuação, mas vai sim. Continuação do Super Mario Bros. No Construct. Construct 2 ou Construct 3, você que sabe. Eu vou usar o Construct 3, então você pode usar o 2 também. E eu digo continuação porque essa aula aqui, ela é uma continuação da anterior. Porque a aula anterior a gente fez os movimentos do Mario, né, os movimentos básicos, andar e pular. E agora nessa aqui vai ser o correr. E a gente só pode fazer o Mario correr se primeiro tiver feito ele andar e também pular, porque o correr também manipula um pouco o salto do Mario. Então, essa aula aqui é uma continuação, então se você não viu a primeira aula de como criar o Mario no Construct, veja lá. Nem toda aula vai ser uma continuação. Por exemplo, se tiver uma aula de como fazer blocos do Mario, aqueles que você pula embaixo, você pode assistir ela sem ver, por exemplo, essa aqui de como correr. O ideal é que você veja todas, mas o mundo não é perfeito, tem gente que vai pular algumas aulas. Mas essa aqui, ela é a continuação da anterior, então você tem que ver a anterior, tá? Esse é um caso que é uma continuação. Vamos começar aqui então. Primeiramente, o que a gente tem aqui até então? A gente tem o nosso Mario, que ele se movimenta com o Gamepad. Eu posso pegar meu controle e eu posso fazer com que ele ande e pule. O andar, ele muda a animação, ele faz esse skid muito maneiro, ele dá uma freadinha. E essa freada não é somente uma animação, ela também muda no gameplay. No caso é diferente tu frear assim, só deixar o boneco parar, e tu mudar a direção faz com que ele freie mais rápido. Então essa animação tem um impacto no gameplay também. E é isso então, a gente tem esse Mario que anda e pula. Agora ele vai poder correr também. E correr vai mexer com todo o jogo, porque ele vai poder andar mais rápido e também saltar mais alto se ele apertar o botão de pulo enquanto estiver na velocidade máxima. Isso é muito legal. Mas antes de mais nada, eu quero alterar alguns controles dele, alguns valores. Primeiro, a Acceleration. Vou colocar em 150. Eu vou mexer na Jump Strength, vai ser 330. E a Gravity vai ser 800. E por que isso? Porque eu fiquei mexendo de novo no jogo várias vezes para ver velocidades de corrida, qual é a altura máxima do pulo dele quando ele está correndo. Eu fiquei analisando isso e eu acabei percebendo que a aceleração e o pulo estavam um pouco erradinhos os valores. Então eu mexi um pouco e achei melhor assim. Ó. Agora ele acelera mais rápido e também ele pula diferente. Ó. O pulo ele tem mais ou menos a mesma altura que tinha antes, só que ele é um pouco mais flutuante agora. Tá percebendo? Nosso pulo antes ele era muito rapidinho, sabe? Agora ele é um pouco mais pesado, que combina mais com o Mario mesmo do jogo. Depois no final eu vou comparar o nosso jogo com o Mario mesmo, para você ver que esses valores fazem sentido, que eles realmente combinam mais com o jogo original. Vamos começar então para o correr. Vem aqui e coloca um evento, Gamepad. Vamos colocar aqui o Is Button Down. Se estiver segurando o botão X, que vai ser o botão de correr. E aí eu vou copiar esse evento e apertar I para criar um invertido, que vai ser quando o botão não estiver sendo segurado. E aí o Mario, ele vai ter uma variável de instância que vai ser um booleano, que vai ser o correndo. Ou você pode colocar running. Se quiser escrever o seu jogo em inglês, você pode colocar running ou correndo. Eu vou colocar running, que eu acho mais bonitinho. E o boolean vai ser o tipo da variável. O booleano é muito simples, é só ativado ou desativado. É muito simples. Você pode fazer um booleano até com um número. Pode ser 0 ou 1, sabe? Ativado ou desativado. Só que o boolean eu vou fazer assim para saber mesmo que é uma variável simples desse tipo. E a questão aqui, a descrição é está correndo ou não. Por isso é booleano, é verdadeiro ou falso. Ele está running ou não está running. Se ele estiver segurando X, ele vai estar running. Então, jogue Mario, coloca o booleano running para true. E se não estiver segurando, o running vai ser falso. Ele não vai estar running. Agora temos algumas questões aqui. Coloco um evento que eu vou querer saber se o Mario está running. Então, uma condição do Mario, pergunta do booleano
running e também copia e aperta I para saber se ele não está correndo. Ou seja, se ele estiver correndo, ele vai ter algumas coisas, e se ele não estiver correndo, ele vai ter algumas outras coisas que vão ser os valores do behavior plataforma que vão modificar se ele estiver correndo ou não correndo. No caso, quando ele não estiver correndo, os valores vão voltar ao normal, né? Porque você vai ter mudado a speed, a aceleração, e aí quando você parar de correr, volta tudo ao normal, ao que está aqui normalmente. Quando você começar a correr, coloca uma ação aqui então do Mario, que ele vai mudar primeiro a sua max speed, que é a velocidade de movimento horizontal, que é, obviamente, a principal coisa que muda na corrida, né? Correr, ele andar mais rápido para a direita ou para a esquerda, que vai ser 200, vai ser o dobro da velocidade. Coloca uma ação também que a aceleração dele vai aumentar. Coloca aqui Jogue Mario, ACC, Acceleration, vai ser então 300 aceleração. E isso, se a gente for aqui então para o Is Not Running, você pode pensar que a gente deveria colocar assim, né? De novo, colocar 100 e colocar 150, que são os valores padrão. Mas eu vou mostrar como é que vai ficar se a gente fizer só desse jeito aqui, tá? E a aceleração 300 é uma coisa bem importante, porque a gente poderia talvez mudar só a speed, mas eu percebi no jogo que se você estiver correndo, ele chega rapidinho nessa velocidade máxima. Então, é mais rápido ele chegar do 0 ao 200 do que chegar do 0 ao 100. Por que isso acontece? Porque a aceleração dele quando está correndo aumenta. Vamos testar aqui então, olha só. Estou andando, seguro o X para correr, soltei o X. Viu o que aconteceu? Ó, soltei o X. Viu como foi abrupto? Quando eu soltei o X, ele parou de correr? Né? Por que aconteceu isso? Porque eu tirei na mesma hora todos os valores aqui de aceleração e max speed, mas a freada abrupta foi por causa do max speed, porque estava 200, de repente a velocidade máxima se tornou 100, então ele não vai frear devagarinho, acelerar devagarinho do 200 ao 100 e de forma bem tranquila desse valor reduzindo aos poucos. Não, ele vai na mesma hora colocar 100 e por isso dá aquela freada feia que acontece, porque o valor muda na hora. Então, para evitar isso, eu vou apertar S, vem aqui no System. Vamos usar aquela mesma coisa que a gente usou para verificar aqui, ó, o vetor X, que foi o Compare to Values. O Compare to Values a gente usa para verificar coisas que não tem no próprio plataforma, né? Não tem lá no Mario aqui no Mario um botão Compare, por exemplo, a Max Speed, né? Para eu saber qual é a minha Max Speed. Não tem. E eu quero comparar isso. Então eu tenho que vir no System, Compare to Values, e aqui eu posso comparar qualquer valor que eu quiser, que vai ser então joguemario.platform.maxspeed. Quero saber se ela é maior que 100, ou seja, 100 é o padrão. Então se está maior que 100, quer dizer que não chegou, que ele não freou 100% ainda, ele não voltou ao normal, a speed dele, apesar de eu já não estar mais correndo. Então aqui eu sei que eu já soltei o botão de correr. Então eu tenho que ir subtraindo o valor da max speed até que ela chegue a 100, que é o valor normal. Então aqui eu vou setar a max speed não direto para 100, mas para joguemario.platform.maxspeed, ou seja, a velocidade atual dele, a quantidade que ele tem agora, e eu vou subtraindo aos poucos. Então vai ser o valor atual menos 200 vezes dt. Deixa eu dar uma analisadinha aqui, se eu já expliquei o dt, se ele já tem alguma coisa aqui, aqui não, deixa eu ver aqui, parece que eu não expliquei o dt ainda na aula anterior. Então o dt, ele é basicamente o coeficiente de tempo que o jogo tem. Se eu colocasse só menos 200, o que ia acontecer? Ele ia subtrair 200 assim muito rápido e não dá nem pro cheiro. Só que se eu coloco vezes dt, ele se torna 200 pixels por segundo, porque dt é o coeficiente de tempo, que se eu multiplico qualquer valor por ele, ele se torna um valor por segundo. Então aqui o 200 eu sei que ele é por segundo porque tem esse vezes dt. Se você quer saber mais detalhes sobre o dt, tem uma aula no meu canal sobre expressões, é só procurar expressões Marcos Quem Me Deve na busca do YouTube que você encontra. Mas resumidamente é isso. Transforma o valor em por segundo. Então, 200 pixels por segundo, tirando do max speed que ele já tem, o que isso quer dizer? Quer dizer que em meio segundo ele subtrai 100.
Ou seja, ele está em 200. Para ele chegar de volta ao 100, que é o max speed dele, ele tem que subtrair 100, certo? Não se engane pelo menos 200 aqui. Não quer dizer que ele vai subtrair 200. Ele vai ficar subtraindo 200 por segundo enquanto for maior que 100. Ou seja, assim que a max speed já for 100, ele vai parar de subtrair esse valor. Então, não se engane pelo 200 achar que ele vai ficar zero a max speed, não vai acontecer isso. Ele vai subtraindo nessa velocidade aqui. Essa aqui é a velocidade de subtração, não é o valor que ele vai chegar. Então, em meio segundo, ele vai ter 100. Porque se eu colocasse, por exemplo, menos 100 vezes dt, ia ser menos 100 pixels por segundo. Então, em 1 segundo, ele subtrairia 100 e assim chegaria ao 100, que é o valor que ele quer chegar. Só que se eu colocar menos 200 por segundo, vai ser o dobro do tempo. Ou melhor, vai ser a metade do tempo. Ele vai subtrair o 100 que eu quero em meio segundo, que é o ideal, porque assim que você solta o botão de correr, ele freia, ou melhor, ele volta a correr na velocidade padrão bem rapidinho. E aqui vai ser normal, pode ficar aqui mesmo, porque a aceleração não vai influenciar nisso. Aperta X aqui para criar um else, e se eu não for maior que 100, ou seja, eu não estou correndo e minha velocidade é menor ou igual a 100, inclusive eu posso transformar esse else aqui, eu vou copiar essa condição e colocar menor que 100. Se for menor que 100, aí eu vou copiar essa aqui e colocar 100. Ou seja, ele pode baixar de 100. Porque aqui ele vai subtraindo. Pode ser que nessa subtração ele fique, por exemplo, 99,85. Sabe? A max speed pode ser um valor com vírgula menor que 100. Então, caso passe direto e seja menor que 100, aí você coloca de volta para 100, para ficar bonitinho, fechadinho. Beleza? Então assim agora não vai ser aquela freada feia que vai acontecer quando o Mario parar de correr. Viu? Ó, ele vai subtraindo aos poucos, em uma velocidade bem saudável, né? Bem rapidinho até ele voltar ao padrão e fica bem gostosinho essa aceleração dele. Vamos continuar então agora para a segunda parte, que é o pulo. O pulo do Mario, ele alcança uma altura um pouco maior se você estiver correndo. E é bem assim, ó. O pulo dele, normal, alcança 4 bloquinhos. E o pulo normal dele, ou melhor, o pulo correndo dele, alcança 5 bloquinhos. Então vamos testar agora para você ver aqui, ó. O pulo normal dele alcança 4 blocos. E por isso, inclusive, que eu alterei aqui a gravidade dele. A gravidade dele e a jump strength para ficar mais certinho com o jogo, porque eu testei no jogo original. Ele realmente pula 4 blocos se não estiver correndo. E ele pula 5 blocos se estiver correndo, né, na velocidade máxima. Então, ó, o que vai acontecer? Ele vai poder correr e saltar. E assim ele consegue pular mais alto, beleza? Mas por enquanto não tem isso ainda. Vem para cá então. E agora, se eu estiver correndo, eu vou mudar a minha jump strength, que vai ser relativa à minha velocidade. Então, jogue Mario. Vamos colocar aqui a minha jump strength, set jump strength, para 330, que é o padrão. Por base, é claro que tem que ter esse, né? Ele só vai somar nesse valor. Ele não pode ser menor que esse valor, porque ele não vai pular mais baixo enquanto estiver correndo. Isso vai somar, então, a sua velocidade, que vai ser jogmario.platform.speed. Não é a max speed, é speed, porque a max speed vai ser 200 sempre que eu estiver correndo. Tem que ser a speed, a velocidade atual, porque se eu tiver acabado de começar a correr e saltar, o pulo não vai ser tão maior assim. Mas se eu já tiver pegado muito impulso e saltar, o pulo vai ser maior e vai alcançar os 5 blocos que eu quero. Além de, claro, ser um pulo mais largo, né? Ele é mais largo horizontalmente, porque eu estou correndo, então eu vou saltar e vou atravessar buracos maiores. Não é só a altura que muda, a largura também, porque, né, eu estou correndo, eu estou mais rápido horizontalmente. Isso aqui vai ser dividido por 4. Porque não vai ser diretamente a minha speed que vai acrescentar. Porque seria 330 mais 200, se tivesse no máximo, que ia ser 530 de pulo. E isso ia ser absurdo. Eu vou até colocar só pela piada, só para você ver. E aqui eu vou copiar. Se não estiver correndo, coloca a jump strength em 330, que é o valor tradicional. Dá um play aqui, saltar normal, correndo, pulão. Olha só. O pulo dele alcança muito mais que 5 blocos, né? Porque ele só acrescentou o 200 direto no jump strength, mas tem que ser dividido por 4.
que foi um coeficiente legal que eu achei aí, para ele somar só mais um pouquinho no pulo, ó. Então aqui, ó, se eu estiver andando de boa, pular, não alcanço os 5. Se eu acabar de começar a correr e pular, eu alcanço bem na risca, tá vendo? Bem na risca. Inclusive, eu posso até querer dividir um pouco mais o valor. Mas se eu correr... Olha só, aqui já tô com dificuldade, ó. Já complicou, mas se eu estiver correndo com muito impulso e saltar, ó, é bem tranquilo passar por cima dos 5. Mas eu não vou mexer aqui nesse valor não, porque tá tranquilo. Eu poder pular na risca não é um problema. O ideal mesmo é que a gente consiga, na velocidade máxima, ele saltar bem de boa por cima de 5 blocos. Esse é o nosso objetivo aqui. Então o pulo, conseguimos também fazer com que o pulo seja maior se você estiver correndo, né? Agora tem o skid. Qual é o problema do skid? Vamos aqui para o meio para você ver mais fácil, ó. Andei, skid. Beleza. É assim que a gente programou. Mas e se eu correr? Olha como ele demora muito mais para voltar a correr do outro lado. Isso porque o skid, né, que é a frenagem que muda de direção, ele faz com que a minha desaceleração seja 250 e ao contrário do 150, que é o tradicional, certo? Mas a minha desaceleração tem que ser um pouco maior ainda maior do que 250 caso eu faça o skid correndo. Porque como eu tenho mais velocidade, eu vou demorar mais a desacelerar. E isso, claro, poderia ser o impacto que o jogo faria, só que eu testei no jogo original e não é assim. Ele freia com skid praticamente na mesma velocidade que ele freia sem estar correndo. Então, olha só, se eu estou correndo, estou com mais speed e quero que ele freie mais rápido, a desaceleração tem que ser ainda maior. Porque a minha speed é maior, então tem um valor maior para frear, para desacelerar do que tinha quando eu estava só andando com a speed de caminhada, né? Então tem que ter mais aceleração aqui. Então eu vou apertar S e perguntar, jogador Mario, se eu estou com Boolean running. Aí eu copio e aperto I para inverter. Eu tenho essa mania de apertar I para inverter, mas você pode só apertar X e criar um else, se você quiser, tá? Que é a mesma coisa, só que eu gosto de ter assim bem visual, ó. Running is not running. Fica bem visual e bem fácil de entender. Eu acho melhor assim, mas o efeito é o mesmo, tá bom? Então agora, passa para cá. Se não está correndo, é 250. E se estiver correndo, pelos meus testes, é 500. Pode ser que seja um pouco menos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dá um play. Pula aqui por cima. Corre. Skid. Você viu, ó? Ele leva mais ou menos o mesmo tempo que ele leva para frear e acelerar novamente caminhando. Ele leva também correndo. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma desaceleração maior, porque a minha velocidade é maior. Então tem que ter o balanceamento das coisas. E assim temos então o Mario correndo já. Já temos ele correndo, ó, ele pula aqui. Se eu passar correndo, ele vai muito mais alto aqui, ó, muito mais facilmente. E ele consegue alcançar 5 blocos se estiver correndo. Beleza? Mas se eu só segurar X e saltar, olha só. Ele não vai pular mais alto, ó. Porque ele não tem a velocidade maior. Tem que pegar impulso para daí sim conseguir saltar mais alto. Bom, testamos no nosso jogo. Agora eu vou testar sozinho no jogo do Mario. Então aqui, ó, Mario. O meu emuladorzinho. Tá aqui, eu acabei de morrer porque eu jogo que nem um bocó, né? Já que eu tô testando as coisas. Eu vou até me matar de novo aqui. Para ir desde o começo. Sem problema nenhum. Vamos lá. Desde o começo. Ó, olha só aqui o bloco, ó. A gente viu a altura dele, certo? Aqui, ó. Note que o Mario tem um bloco de altura, certo? Ó, um bloco, o Mario, outro Mario, bloco. Então, ó, a distância aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 blocos de altura. Tô paradinho, sem correr, e eu consigo pular em cima desse bloco que tem 4 blocos de altura, certo? 4 blocos. Agora eu vou chegando lá bem rapidinho. Quero chegar numa parte que eu tenha 5 blocos para que eu possa te mostrar ele correndo. Ok. Será que tem uma parte assim? Aqui ainda é 4 blocos. Eu posso pular
de boinha. Ó, beleza, 4 blocos. Ó, agora correndo, eu tenho que conseguir passar um pouquinho mais alto que isso. Eu vou menorzinho, não foi de propósito, quer dizer, foi sem querer o meu dano aí. Só que eu vou fazer mesmo assim, porque ih, a coisa voltou em mim. Você viu? Olha só, olha eu correndo, ó. Corre, 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 pula. Corre, corre, pula. Você viu? Ó, eu passo um pouquinho por cima do que seria o 5º bloco, né? Que seria um bloco imaginário em cima desse 4º bloco. Nessa fase só tem 4 blocos de altura, ou muito mais ainda. Realmente serve como um teste para o jogador aprender a altura do salto dele. Aqui, ó. Aqui perfeito, ó. 4 blocos, ó. Pulei por cima visualmente. E se eu corresse, eu poderia passar em cima do 5º, ó. Correndo, pulei. Você viu? Eu preenchi aqui o espaço que teria o 5º bloco. Só para você ver que realmente é bem parecido mesmo com o nosso jogo. A gente está buscando fazer bem fiel ao jogo original. E agora vamos testar lado a lado aqui as speeds. Então eu vou tirar esses blocos para que eu consiga ver se as speeds de skid, a altura do pulo, o tempo de queda, está tudo certinho para ver, para confirmar essas coisas aí que são importantes para garantir que está parecido. Então diminui aqui. Agora eu vou abrir o emulador. Colocar o emulador aqui do lado. E o jogo, vamos diminuir aqui a telinha. O emulador para cá. E eu vou resetar essa fase. Então vamos resetar aqui a emulação. Reload Room. Que é o Mario bem no cantinho. Vamos começar. Então, ó, caminhando. Ó, lembra que eu mudei a aceleração dele, né? Agora, você percebeu que o Mario ele acelera um pouquinho mais rápido mesmo? Não é tão devagar quanto eu fiz lá no começo. Agora o pulo, ó. Os dois estão mais pesadinhos, né? O meu Mario antes pulava muito rapidinho. Agora ele tem um pulo um pouco mais pesado que parece mais com o do Mario mesmo. Agora, ó. Skid, ó. Skid, skid. Skid correndo. Tá muito parecido, né? Skid correndo. E é isso. É aí que a gente tem o nosso teste certinho. Você viu como é que ficou a altura do pulo. A gente já testou pelas alturas dos blocos. Então não tem por que verificar aqui que a gente sabe que está certo por causa da altura dos blocos que ele alcança. E é isso então. Fechou essa aula aqui. Muito obrigado por assistir. E vejo você, quem sabe, na próxima aula do Mario. Se você quiser continuar aprendendo aqui comigo, você pode baixar o e-book 5 passos simples para criar games. Está aqui no card, está na descrição do vídeo também. Você pode baixar esse e-book gratuitamente para aprender um pouco mais aqui com o conteúdo que eu tenho para você. Beleza? E vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado.